Desde o início da pandemia, os efeitos da Covid-19 em crianças e o papel delas na dinâmica de transmissão se tornaram um ponto de bastante debate. E as descobertas científicas acerca da questão mostram idas e vindas. No início de 2020, quando as pessoas em todo o mundo tomaram conhecimento e precauções contra a doença associada ao coronavírus SARS-CoV-2, muitos sentiram um certo conforto em acreditar que os jovens infectados poderiam sair relativamente ilesos. Mas, no final de abril daquele ano, médicos na Europa e nos Estados Unidos começaram a relatar um número pequeno, mas crescente, de crianças afetadas por uma nova síndrome inflamatória multissistêmica, que parecia estar associada à Covid-19. Pesquisadores começaram a relatar que viram crianças muito doentes, muitas das quais testaram positivo, com alguma combinação de febre, olhos vermelhos, mãos e pés inchados, erupção na pele e problemas gastrointestinais, todos sintomas relacionados à inflamação. No início, os médicos notaram semelhanças entre esses sintomas e aqueles associados a outras síndromes inflamatórias, como a doença de Kawasaki e a síndrome do choque tóxico. Ao investigarem mais profundamente, começaram a suspeitar que estavam vendo algo diferente. A condição foi inicialmente chamada de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, ou SIMP. No Reino Unido, mais de 100 crianças são encaminhadas a hospitais a cada semana por conta dessa condição nova e diretamente ligada ao coronavírus. As reações aparecem cerca de um mês depois de a criança ter contraído a Covid-19, independentemente de ter tido uma versão grave ou leve assintomática da doença. A estimativa é de que 1 a cada 5.000 crianças tenha desenvolvido a nova síndrome após contrair a Covid. Embora a proporção em relação ao total de infectados pelo vírus não esteja aumentando, o número de internações de pacientes com sintomas está crescendo. Apesar de rara, essa síndrome não está distante daqui. A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul registrou, em 21 de janeiro, a primeira morte no estado em decorrência da SIMP. Trata-se de um menino de 7 anos residente na cidade de Alto Feliz, na Serra, e cujo óbito ocorreu no dia 11 de janeiro. De acordo com a pasta, até o final de janeiro, outras 31 crianças haviam sido diagnosticadas com a condição. No Direto ao Ponto de hoje, dia 10 de fevereiro de 2021, nós vamos entender essa doença mais profundamente. Eu sou Eric Halpe. Bem-vindos. Casos graves e fatais da Covid-19 em crianças são muito raros. Os primeiros registros da SIMP foram identificados em crianças 3 a 4 semanas após a provável exposição, mas o início foi muito mais rápido em outros casos. Algumas crianças testaram positivo para o vírus, enquanto outras positivo para anticorpos, indicando que haviam sido infectadas, mas não tinham mais o SARS-CoV-2. No início de agosto, a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou uma nota de alerta, solicitando que os médicos ficassem atentos a casos e notificassem o Ministério da Saúde. Conforme a entidade, crianças e adolescentes com SIMP podem apresentar rápida progressão para formas graves da doença. Dessa forma, o manejo oportuno em locais com infraestrutura e equipe pediátrica multiprofissional assume fundamental importância para o melhor prognóstico destes casos. De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 511 casos da síndrome até a semana epidemiológica 43, que foi até 24 de outubro do ano passado. E para nos ajudar a entender melhor essa situação, a minha colega Brenda Fernandes conversou com o médico Fabrício Mota, supervisor do controle de infecção e infectologia pediátrica da Santa Casa de Misericórdia, aqui em Porto Alegre. Brenda, é com você. Doutor, para a gente começar, eu queria que tu me explicasse a classificação desse conjunto de sintomas enquanto uma síndrome inflamatória e não uma doença como a gente se refere à Covid-19. A que se deve a isso e como acontece a relação entre elas? Nós temos duas entidades. Nós temos a doença aguda causada pelo SARS-CoV-2, que a gente chama de Covid-19, que é aquela doença que tem vários sintomas. Em criança, muitos sintomas respiratórios, quadro gripal, com tosse, coriza, febre, dor no corpo. E em criança a gente tem também sintomas como diarreia, vômito associado, quadro gastrointestinal também. Algumas têm quadro vermelho no corpo. E aquela doença
dias, né, não mais de uma semana, né, assim, a criança geralmente faz um quadro leve, né, são raros os quadros que levam à hospitalização. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem dados mais verdadeiros, a gente tem em torno de 2,5%, 2% das crianças internam por causa da Covid-19, né? Então é muito pouco. Em casos graves, assim, óbito é menos de 0,1%, ou seja, 99,9% das crianças evoluem bem, ficam vivas pela Covid-19. E com o passar da pandemia, foi visto ao longo dos anos, dos meses, né, desde de março, principalmente abril, os primeiros casos, começou a se notar uma síndrome inflamatória, né, que era muito parecida com uma doença que a gente já conhece, que é a doença de Kawasaki. Né, a síndrome de Kawasaki, que é uma doença que foi descoberta pelo Dr. Kawasaki, que é um japonês, que é uma síndrome inflamatória, né, que causa vermelhidão nos olhos, vermelhidão na boca, vermelhidão na pele, febre já geralmente de mais de 5 dias, um quadro laboratorial com muitas alterações na parte inflamatória, provas inflamatórias muito aumentadas, bem aumentadas, e foi isso que o Dr. Kawasaki descobriu. E a gente começou a notar que, agora na pandemia, a gente começou a ver um quadro em crianças muito parecido. E aí foi se vendo que tinha uma associação com a criança ter tido a Covid-19. Então, parecia que a Covid-19, ter tido a infecção, fazia dar um start para que depois de 3, 4 semanas da criança ter sido curada da Covid-19, desenvolver essa síndrome inflamatória multissistêmica. Ou seja, uma síndrome que é um conjunto de sintomas e achados inflamatória, tem inflamação pelas provas inflamatórias, a proteína T reativa, aquela calciumita muito elevada, a ferritina elevada, e é multissistêmica, ou seja, ela comete vários órgãos, né, vários órgãos do nosso corpo. Então, ela comete a parte cutânea, o envolvimento de mucosa, o olho fica vermelho, a boca fica vermelha, a pele fica vermelha. A gente tem acometimento, por exemplo, do coração, com prova, o coração fica mais fraco, por causa da inflamação que comete ele, as coronárias podem ser acometidas. A gente tem acometimento do sistema gastrointestinal, então tem vômito, diarreia, dor abdominal. Então, são vários sistemas que são acometidos dentro dessa síndrome. E tem uma relação com o ter tido o Covid-19. Então, geralmente, elas, em média, 3 semanas depois do quadro. Grande diferença entre as duas, né? A Covid-19 é uma doença leve em crianças. A mortalidade baixa. Quando a gente começa a olhar os dados da síndrome inflamatória, a gente nota assim, bom, as crianças que tiveram Covid, quantas vão ter a síndrome inflamatória? Porque hoje é um grande medo dos pais, né? Olha, o filho teve Covid. Em torno de 1,5% das crianças vão desenvolver a síndrome inflamatória. Então, as crianças que tiveram Covid, 98%, 98%. Mas não tem uma predisposição. Então, algumas como é que eu vou dizer? Eu tenho notado que alguns grupos étnicos parece que tem uma predisposição um pouco maior, né? Por exemplo, nos hispânicos parece que tem um pouco mais de predisposição com a síndrome inflamatória, que foi que os americanos, né, notaram, né? Mas é impossível a gente ter uma predisposição sempre por ser uma doença rara, né? Então, a predisposição maior é ter tido a Covid. Então, a criança que teve o quadro da Covid, 1,5% delas podem desenvolver essa síndrome inflamatória, que, assim, diferente da doença aguda do Covid, é uma doença grave, né? É uma doença que tem uma mortalidade maior, né? Porque Covid mata menos de 0,1% das crianças, mas a síndrome inflamatória, a mortalidade passa de 1%, 1,5%. Né? Leva a hospitalização praticamente a grande maioria dos casos inflamatória. Muitas vezes os pacientes precisam de observação na unidade, na UTI. Né? A gente precisa que o paciente fique na UTI para controle da parte cardíaca, para todo o tratamento que deve ser feito. E, doutor, o diagnóstico, então, seria mesmo a investigação, identificação destes sintomas, ou tem algum exame, alguma coisa mais específica? Como é que um pai identifica se o filho tem todos esses sintomas que você relatou?
tem uma probabilidade de ser ou não? Como é que faz daí? Então, os pais têm que ter uma suspeita forte, né? Então, se o seu filho já teve Covid nos últimos 3, 4 semanas atrás, já é um dado para tentar se ele começar com um novo quadro febril, né? Então, se a criança que teve Covid há um mês atrás, agora começa com febre, uma febre persistente, e aí começa a aparecer dentro desses sintomas, por exemplo, a criança começa com sintomas de diarreia e vômito, ou fica com alteração de mucosa oral, a mucosa da boca fica mais, o lábio fica mais avermelhado, os olhos, a conjuntiva fica avermelhada, que é uma conjuntivite que a gente fala. Então, começa com sintomas de febre, a febre é o sintoma principal, começa com febre, sintomas gastrointestinais como diarreia, vômito, alterações de mucosa oral, conjuntivite, um pouco de índias no pescoço, muito famosos. Isso é um alerta para procurar atendimento, né? E aí os médicos atendem, os pediatras, de frente para atender esse paciente que chega no consultório ou chega na unidade de emergência, ele tem que ter já naquele local um protocolo estabelecido para quando suspeitar, para que a suspeita seja feita rapidamente. Porque daí existe um fluxo de manejo, de coleta de exames iniciais para ver se confirma no sangue que a gente tem uma informação importante, que faz, por exemplo, os anticorpos contra a Covid, para ver se a criança, às vezes os pais não têm a certeza que a criança teve Covid, mas aí se faz o exame dos anticorpos, para ver se já tem anticorpos, mostrando que a criança já teve Covid. E aí, com várias alterações laboratoriais, a gente consegue ir junto com uma equipe de cardiologia, trabalhar a parte cardíaca do paciente, consegue fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento rapidamente, porque diferente da Covid-19, que não tem nenhum tratamento contra o vírus, né, que a gente não tem praticamente nada assim, de tratamento, mas sendo inflamatório, o nosso objetivo é cortar a inflamação. Então, existem medicamentos que cortam a inflamação rapidamente, em 24, 48 horas de tratamento, que conseguem cessar esse processo inflamatório e fazer com que a criança comece a melhorar sem ter sequelas desse quadro intenso de inflamação. Sim, e o tratamento, ele é mais eficaz para alguma faixa etária ou não? Não, a gente não tem assim, uma diversidade, é uma doença muito nova, com muito poucos relatos junto, assim, vários grupos juntando 20 casos aqui, 50 casos ali, nas publicações. Então, a gente não tem assim, uma diferença muito grande. O mais importante para a resposta do paciente é o diagnóstico precoce, né? A doença chegar rapidamente à unidade para atendimento, o médico pensar rapidamente, fazer os exames e ali em menos de 24 horas já se ter o diagnóstico para iniciar rapidamente a medicação. E na grande maioria dos casos, a gente usa a imunoglobulina humana, que é um soro de anticorpos humanos, né, de doadores, né, se fosse uma transfusão de sangue, nesse caso de imunoglobulina, anticorpos. E quando não responde inicialmente esse medicamento, a gente usa corticoide, que é uma droga também anti-inflamatória potente, para cortar o processo. E tem uma monitorização importante, uma equipe de cardiologia pediátrica junto, no caso, ali com cardiologista, muitas vezes o paciente precisa da equipe da UTI para monitorização, mesmo aquele paciente que está bem, que está acordado, mas fica monitorizando, observando o traçado do eletrocardiograma, para ver se não tem arritmia, não tem nada, até a gente cortar a inflamação, que vai ser a febre, saindo a febre, cortando a febre, a gente consegue ter um dado claro de que a inflamação está melhorando. E após o tratamento, há algum acompanhamento temporário? E também, como é que tu está acompanhando, em relação também aos estudos, essas crianças depois de recuperadas e com alta, quando precisam ser hospitalizadas, elas conseguem ter uma vida normal ou fica algum efeito no corpo? A sequela mais grave que a gente pode ter são alterações nas coronárias ficarem dilatadas, pulposas, e isso aumenta muito o risco de trombose, né? E aí os pacientes geralmente ficam por um período usando algum anticoagulante, acompanhando o cardiologista pediátrico. A gente aqui já tratou em torno de 7, 8 pacientes no estado de Santo Antônio, todos com diagnóstico precoce, mesmo alguns casos com pequenas alterações. Depois do tratamento, essas alterações cardiológicas melhoraram, os pacientes estão indo muito bem. Né? Então, para nós, a impressão que a literatura diz que o tratamento precoce é o que vai realmente perceber rapidamente a doença e já iniciar a medicação é o que vai
evitar as complicações, né, as sequelas, principalmente. A pior sequela é o óbito, nós podemos ir para óbito, porque tem relatos, vários relatos, né, os Estados Unidos, se eu não me engano, eles tiveram em torno de deixa eu já te dizer certinho, eu acho que tiveram mais de 1.000 casos, já te digo aqui. Foram 2.060 casos nos Estados Unidos, por exemplo, tiveram 30 óbitos, né, até agora. Então, quer dizer, assim, 2.030 crianças, eles têm complicação maior, né, são graves por um óbito, e tem aqueles que estão ficando com alguma alteração cardiológica. Né? Aqui a gente não teve nenhum óbito no hospital. No estado que eu tenho notícias, só teve um óbito até hoje, foi acho que em Caxias. Quer dizer, tinha uma notificação de até um torno de 25 casos até agora no estado e um óbito. A gente eu acho que é por aí mesmo o número de ativos, né? E uma coisa importante é isso, é os pais perceberem os sintomas que são sugestivos, procurar atendimento rapidamente, a equipe médica que está familiarizada já com esse diagnóstico, pensar na doença, né? Só pensando que pode ser que a gente vai fazer o diagnóstico e os exames corretamente e confirmando iniciar o tratamento, ter uma equipe multidisciplinar, né, para o tratamento, porque tu precisa ter infecto, precisa ter às vezes a UTI, precisa ter cardiologista pediátrico para olhar aquele eletro, fazer a ecografia do coração da criança, né, e acompanhamento posterior para monitorar sequelas, ver como esse paciente geralmente tem que ser acompanhado de 1 a 2 anos após o diagnóstico, para ver como é que eles vão se portando, repetir a ecografia, né, porque essas medicações que a gente usa costumam evitar sequelas, costumam evitar o dano permanente no coração, mesmo que tenha algo transitório, depois de alguns meses, o paciente volta a uma vida normal, que a gente consegue evitar que a sequela fique duradoura, que é a dilatação da coronária, por exemplo, essas alterações que se perpetuam. Certo. E, doutor, existe algum temor ou alguma evidência de que as novas variantes podem ter algum impacto sobre essa síndrome e até mesmo a incidência dela? Nós não temos nenhum dado ainda, né, de que essas novas variantes possam aumentar o número de casos, né? Teve um alerta do Reino Unido, né, que estavam tendo alguns casos, muitos casos agora, com a tese circulando mais, mas, na verdade, não foi algo assim, depois quando a gente vê a reportagem completa, não é algo muito anormal do que já vem acontecendo, e a grande maioria dos casos são casos leves também. Então, nós só observando como vai acontecer. Do ponto de vista técnico, não parece que a variante seria capaz de causar a síndrome de uma forma diferente, né? Não nos parece que aumentaria o número de casos da síndrome. Mas isso só observando nos próximos meses, né? Mas tecnicamente não parece lógico que vai aumentar o número de casos da síndrome. E para concluir, como essa síndrome inflamatória ela impacta de alguma forma o debate sobre a volta às aulas? Alguns pais podem ficar temerosos de enviar seus filhos em função dela, e há motivos para pânico? O que eu acho que os números da doença é que realmente nos dão um pouco de tranquilidade na parte pediátrica. Quando a gente fala que só 2,5% das crianças vão hospitalizar, e se a gente for falar de UTI, menos de 1% das crianças com a Covid vão para a UTI. E o óbito na Covid é 0,1%. Então, com relação à Covid, a gente já faz tantas outras atividades, abertura de shopping, de negócios, e a gente restringe a abertura da escola, onde a população que mais utiliza da escola é a população de menor risco. Aí a criança vai ter o contato e aí ela vai levar para casa e vai transmitir. Bom, mas esses adultos, eles estão circulando para os seus empregos, eles estão indo para o shopping, para o mercado, ou às vezes aquela empresa que está aberta já, que foi aberta antes da escola. E nunca se discutiu isso, que o adulto ia voltar para casa e transmitir para os seus contactantes situação de risco. E a criança menor de 10 anos não parece, pelos estudos, que tem um grande impacto na transmissibilidade da doença.
elas não têm uma capacidade de transmitir como nós adultos temos. Então, do ponto de vista da Covid, não se justifica segurar muito a abertura. É óbvio que a abertura tem que ser muito organizada, com as escolas preparadas, com toda a capacidade de manter distanciamento, uso de máscara, uso de álcool gel, treinar as equipes, tanto os docentes como os alunos, de manter esse distanciamento. O risco da síndrome inflamatória é que, se a gente começar a ter um aumento muito grande da doença do coronavírus nas crianças, a gente vai ter o número de casos que a gente tem visto, né? Se a gente tem visto mais ou menos os americanos, os dados dele é que 0,05% dos casos de Covid em crianças desenvolveram síndrome inflamatória. Então, é um número muito pequeno perto do que a gente está acostumado a ver sobre coronavírus nos adultos, né? Então, acho que não se justifica. Até porque a gente tem que lembrar que a escola traz outras doenças infecciosas para as crianças que talvez tenham um impacto até pior, dependendo da faixa etária, do que o coronavírus. Se a gente for falar nas crianças menores de 1 ano, esses vírus, os nossos vírus respiratórios usuais, como o adenovírus, o influenza, a gripe, o sincicial respiratório, tem um impacto muito mais grave nas crianças menores de 1 ano do que o coronavírus. E a gente nunca discute a abertura da escola por causa desses outros vírus. Né? Então, eu acho que a gente tem que... Eu acho que o coronavírus veio para ensinar que as escolas têm que ter cuidado, né? Porque doença infecciosa circula muito na pediatria. E tem que ter um cuidado, tem que trabalhar muito higienização de mãos, tem que trabalhar um certo distanciamento, ou um cuidado daquela criança que está doente, que frequenta a escola. Muitas vezes as crianças vão para a escola doente, e isso vai transmitir outras doenças. Mas o fato de a gente ter essa isso evitar a ida à escola, eu acho que é um exagero principalmente no momento que a gente está começando a vacinar a população, e já começando pelas populações de risco. Estamos começando a vacinar os idosos, que seria a pior população, a pessoa que tem mais risco de adoecer e entrar. Então, mas se essa criança tem um vovô em casa que tem mais de 80 anos, agora quando ele retornar, esse bebê já vai estar vacinado. Né? Então, eu acho que quanto mais grupos de risco forem vacinados ao longo dos próximos 2, 3 meses, mais protegidos estarão de alto risco. E aí vai se justificar ainda menos a gente não abrir as escolas. Perante tudo que os pediatras que trabalham com parte cognitiva mostram do impacto negativo da vida dessas crianças, de não procurar, não estarem, né, na escola aprendendo, né, o quanto elas perdem em relação a isso, que é o impacto negativo que traz para elas. Certo. Muito obrigada, doutor Fabrício. Foi ótima entrevista. Eu te agradeço. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe, edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.